Ouvinte querido, ouvinte querida, eu não sei se todas as encíclicas papais foram escritas pelo próprio Papa, que sentou e escreveu tudo. Não faz muita diferença se o Papa escreveu a encíclica papal, se o Papa recebeu um rascunho, se o Papa teve ajuda ou não teve ajuda. O que importa é o valor da encíclica papal. O que importa é o que ela significa. O que importa de um texto oficial é o que ele quer dizer. O presidente da República não escreve ele uma medida provisória. No entanto, a gente atribui ao presidente a medida provisória. A medida provisória é e pertence ao presidente. E o que está acontecendo é que o presidente Jair Bolsonaro, ele divulgou, publicou no Diário Oficial, uma carta onde ele assume um compromisso de 10 pontos. Na verdade, são pontos de reflexão dele a respeito do momento que o Brasil vive. E essa carta, a prova máxima de que ela tem serventia é a reação da claque bolsonarista, que não gostou, porque queria fogo no parquinho. E o fogo estava começando a pegar no parquinho. Aí alguns dizem, poxa vida, mas ele fez um movimento radical, né? Caminhava numa direção, acelerando, agredindo, muito agressivo, palavras impróprias para um discurso presidencial, e não adianta dizer que não era um presidente, falava como cidadão, como candidato, não existe, era o Jair Bolsonaro falando. Palavras inconvenientes. Então seria melhor que fosse coerente. Coerência é uma virtude. Fazer sempre a mesma coisa. Então, acelera mais, acelera mais, acelera mais e pum! Cara no poste. Tanto que a agenda de discussão no Brasil estava entre impeachment e golpe de Estado. O Brasil discutindo de um lado o impeachment, do outro lado o golpe de Estado. Eis que surge uma mudança de rota. Nossa, ele foi incoerente. Puxa vida. Voltou atrás. O Brasil não voltou atrás. O presidente voltou atrás. Para o Brasil dar um passo para frente. É isso que a gente espera. Aliás, bom seria que não houvesse a carta se não tivesse havido o 7 de setembro, com aquele discurso inflamado, em 2 momentos. Brasília, teaser, para depois fazer o discurso em São Paulo, sem freio, sem limite. O presidente seguramente desceu do palanque, animado com o que disse, e depois preocupado com o que ouviu. E essa carta, ela tem esse propósito, fazer um freio de arrumação para encerrar a discussão entre golpe de Estado e impeachment e começar a colocar uma listinha de coisas e afazeres que o presidente da República tem que ter. Olha, precisamos combater a inflação, está chegando nos 2 dígitos, taxa de juros está subindo, o dólar explodiu, gasolina está chegando a 7, o gás a 100, e estava começando uma greve de caminhoneiro. O gás a 100 ia sumir, a gasolina a 7 não ia ter. Opa! Opa! Essa carta tem um padrinho. Essa carta tem um padrinho que é o ex-presidente Michel Temer, que ajudou o presidente Jair Bolsonaro nessa história. O ex-presidente Michel Temer já havia sido acionado pelo presidente Bolsonaro em contatos anteriores. Uma missão conhecida, foi ao Líbano, depois daquela explosão do porto, chefiando uma comitiva de brasileiros, maior parte de origem libanesa, como ele, o ex-presidente Michel Temer. Portanto, já havia uma relação, não é uma relação de amizade, uma relação de respeito. E é de se perguntar se não é para ouvir os universitários nessa hora. Vamos ouvir quem sabe. E nessa hora ele não procurou o Olavo de Carvalho, com seus vários livros. Ele não procurou o empresário amigo Luciano Hang. Ele não ouviu o 01, 02, 03, 04. Deixou essa turma, vamos esperar um pouquinho, vamos procurar outra pessoa. E foi atrás do ex-presidente Michel Temer. Ele poderia ter procurado outro ex-presidente. Por exemplo, ele poderia ter procurado o Fernando Henrique Cardoso, mas eles não têm nenhuma relação, nada, zero. Se procurasse o Collor, com quem ele se relaciona, talvez pudesse aprender como é que é cair, né? Vai falar com o Collor, olha, presidente, eu não posso te ajudar muito sobre sobrevivência política, porque eu não tenho. Eu fiquei 2 aninhos lá e caí. Então o Collor não pode ajudar. Pode falar sobre o sofrimento
da agonia do fim, mas não sobre como conseguir uma sobrevida. Com a Dilma não dá para falar. O Lula ele quer derrotar nas eleições, ligou pro ex-presidente Michel Temer. Iniciativa dele, Bolsonaro. O presidente Michel Temer estava em casa, recebeu um telefonema do presidente Jair Bolsonaro. E a quem o presidente Bolsonaro pediu uma avaliação de cenário. E o presidente Temer fez. Não pintou com rosas, não pintou com flores. Talvez algumas flores usadas em cerimônias finais. Para mostrar a gravidade da situação. Greve dos caminhoneiros. Essas pessoas que o senhor ajudou a apoiar em 2018, quando eu era presidente, podem engolir o seu governo. Vai faltar o gás. Quando vier o colapso, a responsabilização virá. E virá para cima do senhor, presidente da República. Diálogo de presidentes, diálogo de iguais. Pessoas que um ocupa, o outro ocupou. Sabe. E o ex-presidente Michel Temer ocupou a presidência e conheceu a crise. Conheceu o que é a impopularidade. Conheceu o desafio de tomar decisões. Nós vamos falar sobre esse assunto um pouquinho mais. E é importante a gente ver o seguinte. A palavra foi empenhada na forma escrita. E não é esqueça o que eu escrevi, porque ele escreveu ontem. Não é o que se atribui ao Fernando Henrique, a declaração muito antiga. E nem o que esqueça o que eu disse, porque a carta pede para que esqueça o que ele acabou de dizer no dia 7. Mas não importa. Importa é o compromisso que ele assumiu ontem, no dia 9. E se a carta vai ter a durabilidade de um iogurte fora da geladeira, problema do presidente Jair Bolsonaro. Os universitários tentaram, o ex-presidente Temer conversou, fez o que pôde. Se vai ter a durabilidade daquelas embalagens longa-vida, ótimo para o presidente Bolsonaro, ponto para o presidente Temer que entrou para apagar um incêndio.